Amém. Você pode se assentar. Queria chamar o pastor Mateus aqui à frente. Sei quantos conhecem, pastor Mateus Mohalen. Ele é o pastor e plantador da Igreja do Redentor lá em Itajubá. Mateus também fez parte aqui da igreja nos seus primeiros 6 anos. Ele serviu aqui desde a época do grupo base, fez parte do staff da igreja, trabalhou aqui na igreja, foi o primeiro seminarista enviado pela igreja, o primeiro pastor ordenado pela igreja e plantador da primeira igreja que nós plantamos diretamente. Embora a nossa igreja, desde o seu nascimento, sempre tenha investido em outras plantações, a primeira igreja filha mesmo da nossa igreja foi através da vida do Mateus. Mateus, ele é casado com a Alessandra, que está aqui, pai do Benjamin e da Mariá, que estão lá no departamento infantil agora. E além de um parceiro no ministério, um amigo que faz parte desse movimento de plantação de igreja junto conosco, é um amigo que eu tenho o privilégio de caminhar junto já ao longo desses anos. Uma amizade que foi construída mesmo antes de eu vir para a Igreja do Redentor, através das conferências da Atos 29, dos encontros do Restore Brasil. Então, é um privilégio enorme receber o Mateus aqui. Já tinha um tempinho, mais de um ano que o Mateus não via aqui ao Rio, mas a gente procura sempre trazê-los aqui para a gente estar sempre em contato. Eu estive lá há poucas semanas atrás, no aniversário de 5 anos da Igreja do Redentor em Itajubá, e estou muito feliz em recebê-lo nessa noite, nesse final de semana, onde a gente está tendo esse feriado prolongado, mas também tivemos um dia tão agradável na sexta-feira, né, no primeiro dia de feriado, lá no Dia da Família. Então, eu queria convidar você a fechar seus olhos, vamos orar pela vida do Mateus. Deus Santo, obrigado pelo Mateus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de recebê-lo aqui nessa noite, de ter o Mateus como um mensageiro do Senhor nessa noite para a tua igreja. Te peço que o Senhor fale através da vida do Mateus, que ele seja um instrumento teu para edificar, Senhor Deus, a tua igreja que aqui se reúne. Amém. Que o Mateus, ele possa, Senhor Deus, ser usado tremendamente pelo Senhor, que teu Espírito Amém. Possa agir, Senhor Deus, através da vida do Mateus, Amém. Para que o teu evangelho, a tua palavra chegue aos nossos corações e mentes nessa Amém. Noite. Amém. Essa é a nossa oração no nome de Cristo. Amém. 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 Obrigado, Cristo. Boa noite, igreja. Me acostumar. Estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Me acostumar, porque lá na nossa igreja o culto é pela manhã. Então, o perigo de, às vezes, falar nessa manhã, né? Mas não tem como, né? Já está à noite. Mas é sempre uma alegria, um privilégio e uma grande responsabilidade também, toda vez que eu tenho que subir a esse púlpito, onde grandes homens de Deus, constantemente, semanalmente, falam da palavra de Deus. E, como o pastor Cris falou, a minha história, ela está totalmente entrelaçada com a história da Igreja do Redentor, né? Eu vejo alguns rostos aqui que são familiares, pessoas que a gente pôde caminhar junto por uma longa etapa da nossa vida, quando Deus nos trouxe ao Rio de Janeiro, numa missão. Nós passamos 8 anos aqui, depois fomos embora, mas a Igreja do Redentor ficou no nosso coração, tanto que hoje nós plantamos uma igreja que chama Igreja do Redentor, na cidade de Itajubá. Eu trago um abraço da nossa comunidade, da nossa igreja. Alguns irmãos aqui que às vezes estão passeando pela região Itajubá. Não sei quantos conhecem. Quantos são familiares com a cidade de Itajubá? Itajubá, é metrópole, gente. Vocês têm que conhecer, tá? Se estiver por Poços de Caldas, indo para Poços de Caldas, estiver indo para São Lourenço, eu sei que os cariocas gostam de São Lourenço, né? Caminho de São Lourenço, que mais? Capitólio. Você não pode deixar de esticar até Itajubá. Vá nos visitar, vá cultuar Deus conosco. É uma cidade pequena, é uma cidade agradável, e é uma cidade que nós temos o privilégio de ver o Senhor fazendo ali maravilhas. A nossa igreja completou no mês passado, quando o pastor Cris esteve lá, 5 anos, e Deus tem sido gracioso com a gente. Bem, mas vamos ao que interessa, né? Nós vamos hoje meditar na palavra do Senhor, e eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Eclesiastes, capítulo 11. Nós leremos do verso 1 ao verso 6. Eclesiastes 11, verso 1 ao verso 6. E o tema da nossa mensagem hoje será ousadia e prudência. Você se considera uma pessoa ousada? Você se considera uma pessoa que gosta de desafios? Você gosta de arriscar? Ou você se considera uma pessoa prudente, uma pessoa mais comedida, mais analítica?
E se eu te disser que existe uma maneira de viver ousadamente e com prudência ao mesmo tempo? É isso que nós vamos olhar hoje ao lermos a palavra do Senhor, ao ouvir os sábios conselhos do pregador de Eclesiastes. Alguns vão dizer que é Salomão, outros vão falar que nós não podemos afirmar. Nós vamos tratar como pregador o sábio de Eclesiastes no texto que ele vai dizer hoje. Ele vai falar para nós como nós devemos viver essa vida debaixo do sol, com ousadia e ao mesmo tempo com prudência. Então, se você encontrou o texto e se você pode, coloque-se de pé em reverência à palavra do Senhor e leia com fé, leia com atenção esses 6 versos que nós leremos nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7, até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se essa, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. É a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo e amado, nós queremos pedir, Deus, que o Senhor possa usar essa porção das Escrituras, Deus, a falar ao nosso coração hoje, Pai. Fala com o teu povo, Deus, fala comigo, Deus, fala, Deus, com a tua igreja presente aqui, Deus. Nós carecemos tanto de ouvir a tua voz, nós carecemos tanto de iluminação espiritual, nós carecemos tanto de ser iluminados e revestidos pelo Senhor hoje, Pai. Eu peço que através da tua palavra o Senhor possa levantar o abatido, Deus, e abater o orgulhoso de coração, Pai. Aquele que está longe do Senhor, aquele, Deus, que está com o coração distante de ti, Deus, traga para perto de ti. Aquele que se sente desanimado, traz ânimo, traz consolo. E acima de tudo, Deus, nos leve à tua missão, Deus, que através da tua palavra, Deus, nós possamos ser impelidos, Deus, a viver uma vida na missão do Senhor, Deus, confiando, Deus, que o Senhor é quem nos chamou, Deus, para cumprir os propósitos do Senhor, Pai. Em nome de Cristo, nosso amado Senhor, é o que nós oramos. Amém e amém. Você pode se assentar. Meus irmãos, eu não sei quantos aqui gostam de viajar e gostam de passear pelas belas cidades do mundo. Eu não sei quantos aqui já tiveram na cidade do Cairo. Eu não tive essa oportunidade ainda, a capital do Egito, mas por fotos nós podemos saber que essa é uma metrópole apaixonante. Se você der um Google, colocar Cairo, capital do Egito, você vai ver que aquela cidade ela mistura alguns traços de modernidade, ao mesmo tempo que ela mantém ali pirâmides, construções antigas que relembram essa história desse país que é tão tradicional, né? Nós ouvimos falar do Egito desde as Escrituras. Mas se você um dia tiver a oportunidade de visitar a cidade do Cairo, no Egito, entre as diversas atrações que você pode visitar, tem uma que é um tanto inusitada. Você pode ir até o final de uma rua, de um beco cheio de lixo, e no final você vai encontrar a entrada de um cemitério. Eu sei que ninguém vai turistar para encontrar cemitério, mas aqui eu me lembro de que quando com meus 20 e poucos anos, eu vim para o Rio de Janeiro, um tio meu havia sofrido um acidente na nossa cidade, tomado um tiro, né? E aí ele veio e ficou no Botafogo. E nós ficamos de frente para o São João Batista, né? E o nosso turismo era ir até o cemitério todos os dias e olhar aqueles belos túmulos que tinham e ver as lápides, ver o que tinha escrito em cada lápide. A lápide de Santos Dumont está lá, de vários artistas, a gente ficava olhando e vendo os escritos. Então, se você talvez tenha um gosto peculiar como o meu, se você for a Cairo, você pode encontrar esse cemitério. E nesse cemitério você pode buscar atentamente entre as lápides a lápide de um homem chamado William Border, que viveu entre 1887 a 1913. Uma lápide e uma história que poderia passar desapercebido para todos nós. Eu tenho quase convicção que quase nenhum de nós ouviu falar de William Border.
William Border foi um jovem educado nas melhores universidades dos Estados Unidos e que se tornara cristão sob influência do famoso evangelista Moody. E diante da sua conversão, esse homem se apaixonou pelo evangelho e pela propagação do evangelho. E William Border era de uma família muito rica. A sua família era dona de um dos maiores laticínios da região e o laticínio levava o nome da família Border. Mas quando William Border ele ouviu sobre o evangelho, foi tocado pelo evangelho, surgiu no coração dele um desejo de compartilhar o evangelho com pessoas que nunca haviam ouvido falar do nome de Cristo Jesus. Ele decidiu, então, se tornar um missionário entre os muçulmanos que viviam na China. Então, aos 21 anos de idade, William Border abriu mão de tudo que tinha, já era um milionário naquela época, doou todo o seu dinheiro para missões, e diante desse fato, seu pai ficou profundamente irritado com ele e disse a ele: William, você nunca mais volta à nossa empresa. Mas William Border, ainda assim, diante da luta do seu pai, ele não hesitou em deixar o seu país, os Estados Unidos, a sua boa posição, e partiu então para o Egito, para um treinamento missionário, passar um tempo no Egito, para ser treinado, para ser enviado para a China como missionário. Mas enquanto ainda estava no Egito, ele contraiu meningite espinhal e morreu aos 25 anos, antes mesmo de chegar ao campo missionário. E tudo então o que resta da sua vida é essa lápide, nesse túmulo, na cidade do Cairo, com algumas palavras no final de um beco cheio de lixo na rua de Cairo. Border arriscou tudo o que tinha e como resultado ele perdeu tudo. A história que eu acabei de contar poderia ser usada por muitos de nós para dizer, viu, não vale a pena arriscar. Nós devemos viver de maneira segura, o mais seguro possível. Alguns podem pensar, viu, não vale a pena abrir mão de tudo para correr atrás dos sonhos e para viver a missão de Deus. Veja o que aconteceu com William Border. Mas nós sabemos que a vida ela é cheia de risco. Neste ano, na minha cidade, em setembro, eu me lembro que nós tivemos um mês muito atípico. E no mês de setembro, acho que foi aquele acidente que aconteceu com um avião da VoiPass. Entre aquelas aquele acidente, nas 2 semanas, eu me lembro que numa semana eu recebi a notícia de que um conhecido, ele é tio de um pastor amigo, de um conhecido da nossa cidade, ele havia falecido aos 52 anos de idade, de uma maneira inusitada. Ele foi esquiar, ele morava no sul, ele saiu de férias, foi esquiar na Argentina, enquanto estava lá esquiando, no último dia ele caiu, bateu uma parte do seu corpo, achou que era algo normal, pegou o voo de volta para Foz do Iguaçu e nesse trâmite todo teve uma complicação interna e ele veio a falecer, deixando a esposa, trabalho e o ministério na igreja aos 52 anos de idade. E aquilo me chocou muito. Eu lembro que eu já estava muito chocado com a morte daquele homem daquela forma. Depois veio o avião da VoiPass. E na semana seguinte, eu me lembro que uma senhora, que há muitos anos eu não conversava, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, no Instagram, acho, e querendo meu contato. E eu passei meu número e ela mandou um recado falando que a filha dela, de 43 anos, havia falecido. E havia falecido durante as férias, uma semana depois desse rapaz. Durante as férias, ela morava em São Paulo, estava em férias, fazendo uma trilha de bicicleta entre a Argentina e o Chile. E nesse percurso ali com amigos, com um namorado, ela caiu, bateu a cabeça e quando encontraram ela já estava praticamente morta. 43 anos de idade. Eu me lembro que nesse velório eu fui solicitado para trazer uma palavra e eu acho que foi um dos velórios mais difíceis. Os 2 filhos ali, 8, 10 anos, ficava imaginando, né? Os meus filhos diante daquela situação. E eu pensei como a vida é frágil, né? E fato é que a vida é assim. Pessoas morrem de maneira inesperada, missionários morrem no campo. Viver é arriscado. Viver é arriscado. Os cariocas sabem bem disso, né? Nada, talvez um contexto melhor para dizer que viver é arriscado do que viver no Rio de Janeiro. E o que nós estamos vendo na passagem de hoje é que o sábio está falando exatamente sobre esse cenário. Por vezes, nessa passagem, o sábio pregador vai dizer que nós não sabemos
o que vai acontecer com a nossa vida. Quem aqui pode dizer o que vai acontecer com a sua vida amanhã? Quem aqui pode dizer aonde você vai estar daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano? E por que nós não sabemos o que vai acontecer? Porque a vida é incerta. Será que nós, então, deveríamos viver buscando segurança a todo custo, ao invés de, por vezes, corrermos risco? E essa é a pergunta que o mestre vai responder ao longo do texto. Ele vai dizer, olha, você nem tem que viver de maneira insensata, mas você também não deve viver tentando agarrar-se a tudo que te traz segurança. Ele vai trazer um caminho de uma vida de prudência com ousadia. Ele começa a demonstrar isso no primeiro verso, no verso de número 1, ele vai dizer, corra riscos de maneiras sábias. Vamos ler novamente o verso de número 1, que diz assim, lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. O que quer dizer isso? Lance o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você o achará. Talvez a imagem que vem à sua mente, talvez a imagem que vem à minha mente são de crianças na nossa cidade. Lá em Itajubá nós temos um parque, o Parque Municipal, e as crianças vão até o deck e nós damos pães para elas, para que elas joguem pães sobre as águas para os peixes, e os peixes vêm e nós ficamos contemplando aquela cena. Será que é isso que ele está falando? Mas qual que é o sentido? Qual que é o sentido de lançar o pão sobre as águas para depois de alguns dias nós recebermos esses pães novamente? Pegarmos aqueles pães despedaçados, embolorados? Será que é isso que o texto quer dizer? Eu acho que nós não temos como projetar, mas na nova versão da NVI, esse verso 1 diz assim, envie os seus grãos através do mar. Eu não sei quantos tem essa versão. A nova versão da NVI vai dizer assim, envie os seus grãos através do mar. Depois de muitos dias você poderá receber um retorno. Está vendo a diferença? Olha, a versão NVI atual diz, envie os seus grãos através do mar. Depois de muitos dias você poderá receber um retorno. Existem 3 explicações prováveis para esse texto e nós vamos seguir pela linha que talvez tenha sido a mais aceita pelos comentaristas e estudiosos. Quando Eclesiastes foi escrito, quando o sábio escreveu esse livro, Israel era uma pequena nação agrícola que vivia basicamente da agricultura. Mas nessa época, Israel estava experimentando um avanço na parte de exportação para a Ásia e para a Europa. Se você se lembra, em 1 Reis, nós lemos que o rei Salomão, ele havia construído navios e até mesmo um porto. Ou seja, Israel estava entrando na rota de exportação de alimentação para outras nações. E se hoje ser um exportador já é algo difícil, já é algo arriscado, imagine naquela época. Israel não tinha nenhuma experiência na área de navegação. E ao enviar a safra, colocar num navio, aqueles comerciantes, aqueles agricultores poderiam colocar tudo a perder. A carga poderia ser extraviada, o negócio poderia não ser consumado. Possivelmente, alguns israelitas já tinham até mesmo perdido fortunas neste modo de fazer negócios. Mas ainda assim, o que o pregador está dizendo no verso 1, o mestre está fazendo um convite, dizendo aos seus ouvintes, que ainda que tenha riscos em mandar a sua safra para outros continentes, eles deveriam correr riscos. Em outras palavras, eles estão dizendo, envolvam-se no comércio internacional e esperem que as suas mercadorias sejam vendidas e que vocês recebam as finas mercadorias das terras estrangeiras de volta. O que ele está dizendo no versículo 1 é o seguinte, aquele que não se aventurou, aquele que não arriscou, não vai ganhar nada no final do dia. Mas ele não para por aí. No verso 2, ele continua o seu pensamento e ele acrescenta uma condição. Verso 2 vai dizer assim, reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. O que quer dizer reparte com 7 e até mesmo com 8? Muitas pessoas vão dizer que aqui está tratando sobre generosidade. Mas na linha que a gente está seguindo, essa linha de raciocínio do mestre, ele está falando, olha, invista sim, invista em novos negócios. Mas ele está dizendo, não coloque todos os seus recursos num único local. Os coaches, principalmente da área financeira hoje, eles vão dizer isso, diversifique os seus investimentos. Aqueles que têm muito dinheiro colocam um pouquinho, poupança não existe mais, né, gente?
Poupança não. Coloca um pouquinho nas ações, coloca um pouco no tesouro direto, coloca um pouco nos fundos imobiliários, bitcoins, para não colocar tudo sobre o mesmo investimento. E o mestre aconselha, sim, invista, seja ousado, mas diversifique os seus empreendimentos. Alguns podem fracassar, enquanto outros podem ter um bom desempenho. E pode ser que nesses que vão ter bons desempenhos, você consiga alguma coisa. O ponto de vista do pregador é: invista, faça algo, seja ousado, mas faça com sabedoria. Perceba? Invista. Tente mandar suas cargas para outros locais. Tente exportar, mas não coloque todo o seu investimento num único local. Porque ele diz, você não sabe o mal que virá sobre a terra. O que ele está dizendo é: assuma riscos, mas faça isso de maneira ousada e com prudência. Não coloque todo o seu investimento no jogo do tigrinho, gente. Pelo amor de Deus. Crente não deveria jogar, né, Cris? Não é verdade? E ainda mais no jogo do tigrinho, apostas. Então, o pregador vai continuar dizendo nos versos 3 e 4. Veja o que ele diz. Ele vai dizer sobre não esperar as condições ideais para agir. Verso 3, ele diz: se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Aqui o pregador pinta a imagem de um fazendeiro no campo olhando para o céu. Vocês não têm disso aqui, né? Aqui o pessoal olha para o céu para quê? Vai da praia, não é verdade? Será que hoje o tempo vai estar bom para ir para a praia? Hoje a gente acordou, primeira coisa que a gente abriu a janela, mineiro a gente veio na quinta-feira e a chuva veio atrás do nosso carro. A gente chegou aqui, choveu. Aí a gente vai embora segunda ou hoje? Não, vamos hoje. Aí o tempo, abriu. E a gente olhou o céu, estava aberto, o que a gente fez? 7h30 da manhã, mandamos um recado para os irmãos que estão na casa deles, olha, vamos dar uma volta. E aonde que a gente foi? Para a praia. A praia é o local amado por nós. Mas a imagem que o pregador coloca aqui é de um agricultor, de um fazendeiro que está olhando para o céu e olhando para as nuvens, tentando descobrir ou tentando adivinhar se o tempo está propício para o plantio. Aqui nós temos a imagem desse homem do campo. Ele olha para as nuvens, ele vê as nuvens carregadas. Lá perto, o texto diz que ele vê uma árvore caída no chão, possivelmente em decorrência de uma tempestade. Não há nada que ele possa fazer em relação à chuva ou essa árvore, porque esses são eventos naturais que estão além do seu controle. O que o fazendeiro pode controlar é o tempo em que ele semeará, que ele pegará a semente e lançará ao solo, e o tempo que ele vai colher a sua colheita. Mas esse fazendeiro está parado, olhando os ventos e as nuvens, sem cultivar no campo. Aparentemente, ele está tentando adivinhar a hora certa para semear ou para colher o seu trigo. Nós lemos em Eclesiastes 3:2 que existe tempo certo, um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. E entre esses tempos, há o tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Mas esse homem parece não entender se é o tempo propício para ele fazer o plantio. E ao nos apresentar essa imagem do fazendeiro, o pregador nos traz um alerta para muitas situações da nossa vida. E eu queria tirar uma primeira aplicação aqui nessa noite. Como você reage quando as coisas parecem estar além do seu controle? Ou quando você tem razões para temer que algo ruim possa acontecer e chegar à sua vida? Algumas pessoas, diante da incerteza da vida, algumas pessoas, diante da incerteza do amanhã, elas adiam seus planos. Em vez de fazerem o que elas sabem que elas deveriam fazer, elas ficam esperando sempre o melhor momento para agir. Vamos esperar mais um pouquinho, talvez amanhã o clima esteja melhor. Talvez amanhã o dia seja mais propício para que nós possamos semear. Se amanhã o tempo estiver certo, eu começo. Outras pessoas são tomadas pelo medo. Sofrem daquilo que eu chamo de paralisia espiritual. É a pessoa que joga na soberania divina, na soberania de Deus, a inércia da sua vida diante dos fatos.
Pessoas que nunca tomam decisões porque dizem estar esperando um sinal de Deus. Você conhece o crente Gideão? Você lembra de Gideão? O crente Gideão é aquele crente que tem que tomar uma decisão e ele ora, e aí ele faz como Gideão: Deus, se essa é da vontade do Senhor, então se amanhã eu vou colocar um algodãozinho aqui, se amanhã o algodão estiver molhado e a grama estiver seca, eu vou. E aí Deus vai e responde. No outro dia, algodão molhado, grama seca, Deus falou com ele. Mas ele é tão inseguro, ele tem tanto medo, ele quer tanto ter controle da sua vida, que daí ele fala assim: Senhor, só mais uma prova. Vamos fazer o seguinte: se amanhã tiver ao contrário, a grama molhada, o algodão seco, aí eu vou, aí eu faço. Os crentes gideões. Gideão pediu um sinal para Deus, e Deus falou com ele. Meus irmãos, sim, nós devemos sempre orar e buscar a orientação do Senhor frente aos desafios da vida. Devemos sempre buscar irmãos mais sábios. Irmão, o que você me aconselha nessa situação? O que eu devo fazer diante desse fato? Nós devemos buscar entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas, acima de tudo, nós devemos nos lembrar que, por muitas vezes, mesmo quando tomamos decisão orando, jejuando, buscando conselhos, o resultado pode ser o que nós não esperávamos. A vida é incerta. É isso que o sábio está falando. Mas ainda assim nós devemos crer que Deus está trabalhando em nós e através de nós. E que os fracassos que acontecem na nossa vida, muitas vezes fracassos que são fracassos aos nossos olhos e aos olhos das pessoas, podem significar sucesso aos olhos divinos. Os nossos fracassos, muitas vezes, são o meio pela qual Deus pavimenta a sua vontade na nossa vida, o meio pela qual Deus está escrevendo a sua história através de nós e em nós. Nós precisamos, como cristãos, viver sempre com a convicção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a Bíblia fala todas, elas falam todas, são coisas boas e coisas más. Essa convicção vai nos ajudar a viver de maneira ousada, sim, prudentes, mas de maneira ousada. Não crentes inertes, não crentes que estão sempre colocando na conta de Deus aquilo que eles sabem que eles deveriam fazer. Afinal de contas, enquanto nós vivemos na paralisia espiritual, nós jamais iremos realizar qualquer coisa na vida, meus irmãos. Seja na sua vida profissional, seja na sua vida relacional, ou seja até mesmo na sua vida ministerial, aquilo que o Senhor te chamou a fazer. Fato é que na época de semear, sempre vai existir a possibilidade de que a chuva não venha, ou de que a chuva venha com muita força. E pode ser que a semente morra, a semente seque. Também na época da ceifa, a possibilidade de uma tempestade cair antes mesmo de nós conseguirmos recolher toda a ceifa. Não há garantias na vida. Mesmo assim, o pregador diz: você nunca colherá se você não semear. Em vez de contemplar o vento, em vez de ficar olhando o vento, em vez de ficar olhando as nuvens e tentar imaginar o que vai acontecer, o pregador diz: faça algo. Faça algo e confie no Senhor. E aqui eu queria trazer uma exortação amorosa, uma palavra de ânimo aos meus irmãos da Igreja do Redentor. Siga o sonho que você acredita ter recebido de Deus como chamado para a sua vida. Envolva-se no ministério. Sirva as pessoas da igreja, sirva a cidade, o meio ao qual você foi colocado. Demonstre misericórdia para uma pessoa necessitada que talvez está perto de você. Comece uma amizade com um vizinho, com um colega de trabalho. E ore para que Deus use esse relacionamento para levar essa pessoa até Cristo. Não adie as coisas por medo. Mas e se eu compartilhar e não der certo? Mas e se eu falar e a pessoa pegar mal comigo? Meus irmãos, nós não devemos viver sobre o medo, mas sobre a ousadia. Avance com fé. Não fé nos seus próprios esforços. Não confie no seu próprio braço. Mas faça com humildade. Coloque em oração diante do Senhor. Ofereça a Ele o seu esforço. E fala: Senhor, usa o meu esforço e a minha ousadia para a honra e glória do Teu nome, para o avanço do Teu reino. E mais uma vez, não use da soberania de Deus ou das dificuldades incertas da vida como desculpa para ficar de braços cruzados, para não fazer nada. Certo comentarista bíblico, ao comentar esse texto, ele disse o seguinte:
algo muito sábio. Ele diz assim: se arrisco em tudo, é melhor fracassar na tentativa do que ficar guardando os seus recursos para si mesmo. Se arrisco em tudo nessa vida, é melhor nós fracassarmos tentando fazer algo do que guardar os recursos que Deus nos deu para nós mesmos. Muitos esperam para se envolver no serviço da igreja, sendo que a hora é esta. Muitos esperam o momento ideal para restaurar um relacionamento. Quando Deus tocar no meu coração, ou quando a situação estiver melhor, eu vou procurar aquela pessoa para reatar aquele relacionamento que a gente está quebrado há 5, 10 anos. Nunca vai existir um momento ideal para isso. Muitos esperam as condições ideais para começar uma faculdade, para começar o inglês ou para se exercitar. Muitos esperam. Meus queridos, faça algo. Use os talentos que o Senhor te deu. Arrisque. E ainda mais, quando se trata do reino de Deus, deveríamos ser sempre investidores, dispostos a assumir riscos para a honra e glória do nosso Senhor. Quando eu estava revisitando essa mensagem, eu me lembrei do ano de 2013, quando nós começamos a sonhar a plantação dessa igreja. Na verdade, em 2012 nós começamos o grupo base. Eu me lembro que no ano de 2013, talvez alguns aqui vão lembrar, nós começamos a nos reunir um grupo base de aproximadamente 30 pessoas, no anexo ao lado aqui, um lugar que foi uma bênção dada por Deus. Hoje eu fui lá, está bonito. Não era daquele jeito, não. Banheiro, tá muito bonito. Era algo bem simples. Domingo, 4 horas da tarde, no Rio de Janeiro. Um culto domingo, 4 horas da tarde. Era totalmente contracultural. Muito calor, um horário que não ajudava, um grupo base inexperiente. O Jay era o único que tinha experiência, mas aí falava aquele português meio inglês. E a gente começou aquele grupo base, montando igreja domingo após domingo, desmontando. A gente chegava a 1 hora da tarde para começar a montar, preparar a igreja. Nós tínhamos que colocar todas as cortinas na igreja, colocar todas as cadeiras, montar sistema de som, montar bateria, montar violão, montar guitarra. E aí chegava 1 hora, fazíamos isso, ensaiávamos para o louvor, culto 4 horas, terminávamos o culto, tinha que fazer o quê? Ir embora para casa? Não, desmontar tudo novamente. Eu lembro, minha esposa lembra da cena, eu chegava em casa, eu deitava no chão e falava assim: não fala comigo, eu só quero ficar deitado no chão. Eu deitava no chão e ficava assim: Senhor, eu estou exausto. Eu saía de casa meio-dia, voltava 8 horas da noite, como muitos outros irmãos. Mas eu me lembro que várias vezes durante esse processo eu olhava e falava assim: Senhor, eu acho que essa igreja não vai para frente. Quando nós conseguimos ali um grupo um pouco maior de 40, 50 pessoas, aconteceu algo na igreja, um desentendimento, e metade do grupo saiu. E a gente falava: Senhor, será que vai vingar essa igreja? Eu me lembro de diversas reuniões, o Jay preocupado. Eu acho que essa igreja, eu acho que nós não vamos conseguir. E a gente: Jay, vamos orar. Deus tem uma obra, Deus é quem nos chamou. A gente tem orado sobre isso. Meus irmãos, há um risco em tudo que nós fazemos. Há um risco em tudo que nós fazemos. Mas, se nós esperarmos o momento ideal, talvez se nós tivéssemos esperado mais 2, 3, 4 anos, pode ser que nós não estaríamos aqui. Tivéssemos esperado, talvez, o momento ideal para termos um local. Um momento ideal, talvez, onde o português, o Jay, tivesse mais elaborado, onde nós tivéssemos mais estrutura. Talvez nós não estaríamos aqui. Nós arriscamos. Porque nós sabemos que é a vontade de Deus que nós preguemos o Evangelho e que igrejas saudáveis sejam plantadas. Nós arriscamos, nós confiamos no Senhor, nós não ficamos de braços cruzados. E o Senhor tem sido fiel, tem mantido essa igreja, e essa igreja tem crescido para a honra e glória do seu nome. Amém? Vamos caminhar para os versos finais. O pregador vai reforçar a ideia de que nós não temos o conhecimento de tudo, mas que ainda assim nós devemos semear, trabalhar duro e descansar no Senhor em relação aos resultados. Versos 5 e 6, ele diz assim: assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entendem as obras de Deus, que faz todas as coisas. Veja o que ele fala agora, verso 6. Semeie a sua semente de manhã,
E à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquelas ou se ambas serão igualmente boas. Não sabemos muito, é a conclusão do mestre. Não sabemos quais planos nossos Deus fará prosperar e qual irá falhar. Portanto, o pregador está mais uma vez dizendo, não impeça que isso paralise você. Plante a sua semente pela manhã, trabalhe duro de tarde. Ele diz, não fique com os braços cruzados, arrisque-se, porque Deus é soberano e pode fazer algo através do seu esforço. Meus queridos, isso que nós estamos lendo é tão importante que o próprio Jesus, certa vez, contou uma parábola sobre a importância de usarmos nossos dons e talentos. Em Mateus 25, talvez seja uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, Jesus fala sobre dons e talentos. E Jesus fala que Deus deu os dons e talentos para 3 homens, para 3 servos. E que eles deveriam, então, não somente guardar aqueles dons e talentos, mas que eles deveriam cultivar aqueles dons e talentos. Você se lembra? O que ganha 5 multiplica, o que ganha 3 multiplica. Mas o que ganha 1 faz o quê? Guarda. Ele enterra. Tive medo, porque sei que o Senhor iria me cobrar. E aí, quais são as palavras do Senhor Jesus para ele? São palavras extremamente duras. Jesus foi incrivelmente duro em relação a ele não ter usado o dom e o talento que ele recebeu do Senhor. Ele desperdiçou a única oportunidade de fazer algo com o que o mestre havia lhe dado. Meus irmãos, minhas irmãs, caminhando para o fim, nós vivemos numa sociedade que busca conforto, segurança e controle a todo custo. Nós queremos ter controle da situação. Nós acreditamos nessa mentira de que nós temos controle da situação. Mas como nós sabemos, a vida e o ministério são arriscados. Existem riscos todos os dias. E existe risco também em usar os dons que Deus deu para você. Existe um risco em compartilhar a fé que você tem no Senhor. Existe risco em ter filhos. Existe risco em casar. Tem um irmão da nossa igreja que fala assim, se eu casar e não for a pessoa certa. Eu falo, cara, você só vai descobrir se você casar. Você está orando, você está buscando o Senhor, você está se consagrando, você está casando com uma mulher certa. Nada nessa vida é certo. Existe risco em tudo que nós fazemos. Há risco, como nós vimos, em ir para o campo missionário. Temos irmãos aqui que deixaram seus países e vieram para cá sabedores dos riscos que encontrariam aqui ao deixar os seus empregos, sua família, para vir cumprir a sua missão aqui. Há riscos em quase tudo que nós fazemos. E eu creio que de alguma maneira especial o Senhor quer falar com cada um de nós nessa noite. Talvez a pergunta que nós devemos nos fazer, nesse texto que parece muito simples, é: que dom, que chamado o Senhor deu a mim para usar, seja aqui dentro da igreja ou seja fora da igreja, que eu estou enterrando na minha vida? Que talvez pelo medo e por talvez querer ter controle demais da situação e prever e talvez olhar o melhor momento, eu estou guardando e os anos estão passando, eu não estou frutificando com o dom e o talento que o Senhor me deu. Pode ser talentos para ser usado dentro da igreja, mas pode ser talentos para ser usado também fora da igreja, na sociedade, para servir pessoas. Deus quer nos chamar hoje e nos despertar para vivermos uma vida de santa ousadia no seu nome. Se você olhar para Mateus 25, nós veremos que Jesus está nos chamando para arriscar em prol do seu reino. Deus está nos chamando para investir sabiamente em nossas vidas, para a sua honra e para a sua glória. O que você tem feito com aquilo que o Senhor lhe entregou? Deus te deu talentos. É certo que Deus deu talento a cada homem, a cada mulher, a cada cristão. Você está desenvolvendo os seus talentos. Você está usando o seu talento no dia a dia através da sua profissão como uma vocação. Você tem usado os seus talentos para abençoar as pessoas ao seu redor, para abençoar a igreja local, para o avanço do reino, ou você está vivendo na segurança? Porque relacionar é perigoso. E eu não quero me relacionar com as pessoas da igreja, que pode ser que eu me machuque. Pode ser que alguém me frustre. O fato é que um dia nós prestaremos conta a Deus pelo que nós fizemos com aquilo que Ele nos deu.
Jesus deixa claro que nós não poderemos dizer que apenas vivemos de maneira segura. Deus, o talento que o Senhor me deu, eu enterrei a minha vida inteira, está aqui ele de volta. Nós já ouvimos que o Senhor Jesus falou sobre isso. Então, mais uma vez, deixa eu te perguntar, o que Deus te chamou para fazer? O que Deus colocou no seu coração? E você está enterrando isso por medo. E, finalmente, nós precisamos ver que os resultados estão nas mãos de Deus. Nós não somos responsáveis pelo resultado dos nossos esforços. O texto diz, semeie, não fique de braços cruzados e confie no Senhor. Nós não somos encarregados do fruto, de dar o fruto. Quem dá o fruto é Deus. Nós somos encarregados de plantar a semente. O resto é com Deus. Eu comecei essa mensagem com a história de William Border, né? Ele arriscou a sua vida e parece que ele perdeu tudo. É interessante que após a sua morte, a sua Bíblia, não essa, né? A sua Bíblia que ele usou, ela foi encontrada e foi devolvida aos seus pais. E nela estava escrito em alguns lugares, certo lugar das Escrituras, a seguinte palavra, sem reserva. E a data que foi colocada nessa anotação foi logo após ele ter renunciado toda a fortuna para ir para o campo missionário. Posteriormente, algumas páginas para frente, foi encontrada a palavra sem recuo. E logo abaixo estava a data, um pouco posterior, quando seu pai falou que ele não poderia voltar mais para sua empresa. E pouco antes de morrer, da sua morte, ele acrescentou a frase, sem arrependimentos. Sem arrependimentos. Borden arriscou e arriscou apropriadamente. Ele não enterrou seus talentos. Nós podemos falar de tantos outros homens de Deus que fizeram tanto pelo Senhor. Jim Elliot, nós conhecemos a história dele. Deixou os Estados Unidos, deixou a sua nação, veio pregar para os índios na Venezuela, se eu não me engano, e foi morto de maneira selvagem, junto com seus 5 amigos. Depois de muitos anos, aquela tribo foi alcançada pelo Senhor. Temos tantos relatos nas Escrituras e também fora das Escrituras, na história cristã, de homens que investiram sem medo, sem remorso, sem arrependimento e foram usados pelo Senhor. Queridos, o nosso chamado é para semear, é para trabalhar duro e descansar no Senhor. Seja indo para missões em outros campos, ou seja vivendo vidas missionais intencionais no contexto do Rio de Janeiro, no nosso trabalho, dentro dos nossos lares, no nosso momento de lazer, vivendo vidas missionais aqui ou aonde o Senhor nos levar. E eu não poderia terminar essa mensagem sem apontar para aquele que arriscou tudo o que tinha por amor a nós. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que Ele foi lançado e foi enviado por Deus a esse mundo por nós. Num caminho de mistério e de glória, Ele foi entregue a nós como oferta de salvação. Jesus veio e nasceu numa manjedoura. Quando criança, teve que fugir da morte. Viveu uma vida simples. Talvez muitos não diriam que quando Cristo veio era o melhor tempo para que Ele viesse habitar entre nós. Mas hoje nós sabemos que aquela foi a plenitude do tempo. Talvez pelos homens não era o tempo mais propício. Jesus não somente observou, mas Ele semeou e trabalhou arduamente. Jesus não ficou de braços cruzados, como nós vemos no texto. Jesus lutou pela nossa salvação. Jesus morreu de braços abertos numa cruz. E ali na cruz Ele tomou a ira de Deus que estava proposta a nós, pecadores, e abriu um caminho de reconciliação com o Pai. Cristo tornou a paz com Deus possível a todos nós. Nós não entendemos todas as coisas, todas as obras de Deus, mas pela fé nós podemos nos apossar da vida que foi entregue a nós na cruz. E pela fé nós podemos agora viver com o coração livre, sem medo. Não mais no medo, mas no amor de Cristo, compartilhando as boas novas do Evangelho, vivendo os nossos chamados, as nossas profissões, os nossos dons, para abençoar pessoas e para glorificar o nome de Deus. Uma vez que já estamos em Cristo e que temos a plena certeza da salvação e que temos a alegria da salvação, agora nós podemos viver usando os nossos dons e talentos para abençoar a igreja, para abençoar irmãos, para abençoar a nossa cidade, para proclamar com ousadia esse Evangelho, sabendo que o fruto não vem de nós, mas vem de Deus. Eu queria terminar essa mensagem com uma história real que muito me tocou quando eu li essa história. A história de um homem chamado Lucas Short.
Lucas Short tinha 103 anos de idade quando um dia se lembrou de um sermão que ele havia ouvido. Sentado lá no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, com 103 anos de idade, ele lembrou de um sermão que ele havia ouvido e ele orou ao Senhor que perdoasse os seus pecados. Ele aceitou a Cristo ali sozinho, na sua fazenda. Passados 3 anos, com 106 anos, aquele homem morreu. Na sua lápide estava escrito: aqui jaz um bebê na graça, de 3 anos, que morreu segundo a natureza aos 106 anos. Mas sabe qual que é a parte mais notável dessa história? É que o sermão que esse homem havia lembrado, quando ele estava ali na sua fazenda, com 103 anos, era um sermão que ele havia ouvido 85 anos antes, quando ele ainda morava na Inglaterra. Quase um século se passou entre a pregação que aquele homem ouviu um dia do Evangelho e a sua conversão, entre a semeadura e a colheita. Meus irmãos, nós nunca sabemos como e aonde Deus irá usar os nossos frutos. É por isso que muitas vezes nós dizemos que algo que nós fazemos não deu certo, nós não sabemos. Pode ser que esse fruto vai vir muito tempo depois. E como nós não sabemos o que Deus fará prosperar, o que nós devemos fazer é aproveitar todas as oportunidades para viver com prudência e com ousadia. Semeie sua semente pela manhã e à tarde não deixe que suas mãos fiquem ociosas, porque você nunca sabe o que Deus irá fazer prosperar. Eu termino com as palavras do apóstolo Paulo de 1 Coríntios 15:58, quando ele diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Amém? Vamos orar? Pai Santo e amado, nós queremos nessa noite, Deus, pedir que o Senhor possa sondar o nosso coração, Pai. Eu quero pedir por essa igreja amada e querida, Pai, que o Senhor certamente encheu com tantos dons e talentos. Com pessoas que um dia tiveram uma chamada do Senhor. Com pessoas que estão cheias de dons e talentos para usar dentro ou fora da igreja. Pessoas que foram vocacionadas através de suas profissões. Pessoas que também receberam dons e talentos para pregar o Evangelho, para anunciar a Tua boa nova, para servir a Tua igreja. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor nos ajude, Deus, a olhar para o nosso coração, Pai. E eu peço que se em nós, e se há entre nós aqueles que têm enterrado os seus dons, os seus talentos, que têm guardado de maneira segura, tentando viver de maneira segura a sua vida, eu peço que o Senhor leve de nós todo espírito de medo e coloque em nós um espírito de ousadia, Pai. Uma ousadia prudente, sim, mas uma ousadia também corajosa de sabermos, Deus, que o Senhor é quem faz as sementes que nós jogamos à terra semear, Pai. Obrigado por Cristo Jesus, que se entregou por nós e que nos possibilitou vivermos essa vida para a honra e glória do Senhor, Pai. E nos leve, Deus, nos ajude, Deus, a vivermos uma vida em missão, Deus, a compartilhar o Evangelho com ousadia, como nós lemos aqui, Deus, porque nós nunca sabemos, Deus, quando a semente do Evangelho vai frutificar no coração daqueles que estão ao nosso redor. Nos ajude também, Deus, a cumprir os nossos chamados, nossas vocações, aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, Deus. Com a certeza, Deus, de que enquanto trabalhamos, o Senhor é o Deus que trabalha por nós e em nós, Deus, e que a sua vontade, Deus, será feita, Pai. Possamos lembrar que no Senhor o nosso trabalho nunca é em vão. Nós oramos, eu te agradeço por essa igreja amada e querida, que ela seja uma igreja frutífera, que ela seja uma igreja ousada, que ela seja uma igreja que venha impactar, Deus, a vida de pessoas nessa cidade, Pai. Dê sabedoria, dê ousadia, Deus, dê prudência à liderança dessa igreja. E que o nome do Senhor, Deus, seja glorificado e continue sendo glorificado através desse ministério, Pai. É que eu oro em nome de Cristo Jesus, nosso amado Salvador. Amém.